2009 foi um ano em que o consumo de vinho diminuiu mundialmente. Em 2008, um estudo realizado pela International Wine and Spirits Records concluía que entre 2009 e 2013 o consumo de vinho iria aumentar em 3,57%. Já a Monitor Company, num relatório para a Vini Portugal, apontava que relativamente ao nosso país, o consumo de vinho não aumentaria muito mais, o que não quereria dizer que as apostas na produção e na exportação não devessem seguir o caminho contrário. E foi exatamente o que aconteceu o ano passado e este ano. O vinho verde, que detém a segunda maior cota de mercado em exportações de vinhos de denominação de origem, depois do vinho do Porto, cresceu em 14% as suas exportações de 2009 face a 2008. O vinho verde passa neste momento uma fase muito favorável ao seu desenvolvimento em termos de mercado. Pelo seu perfil, sendo um vinho leve, fresco, com baixo teor alcoólico, corresponde atualmente às tendências globais de consumo. É um vinho perfeito para um estilo de vida mais moderno, mais atual e com maiores preocupações a nível da saúde. Portanto, neste momento assistimos a um crescimento de mercado, qualitativo a nível do mercado nacional e qualitativo e quantitativo a nível dos mercados internacionais. Dir-se-ia que o vinho verde está na moda? Sim, o vinho verde está na moda e o perfil do vinho verde, os vinhos leves e frescos, estão definitivamente no topo das preferências dos consumidores. Em 1926, um decreto-lei estabeleceu o regulamento da produção e comércio do vinho verde. A região demarcada definiu os seus limites geográficos e foi criada a Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes. A partir de então, Portugal passou a ter a exclusividade desta designação e o mundo passou a conhecer a excelência de mais um produto português. A Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes é um órgão interprofissional que reúne as profissões de produção e comércio do vinho verde e que tem por missão a certificação, fiscalização e controle das denominações de origem do vinho verde e do vinho regional Minho. Para além disso, faz parte das suas funções promover ambos os vinhos nos mercados nacional e internacional. Da parte da Comissão dos Vinhos Verdes, mas também por parte dos próprios produtores, tem existido um esforço intenso de comunicação e de promoção da denominação de origem vinho verde no mercado dos Estados Unidos e em outros mercados considerados prioritários a nível internacional. Temos trabalhado ao nível dos profissionais, do setor profissional e do setor consumidor, explicando exatamente o que são as características e qual é o perfil do vinho verde, fazendo seminários educativos, dando provas, trazendo especialistas à região, mostrando todo o potencial da região dos vinhos verdes e o que é que temos para oferecer. A aposta da Comissão vai mais além e passa por chegar a mais consumidores através das ferramentas virtuais e das novas redes sociais. A recente página do Vinho Verde no Facebook apresenta dicas sobre enoturismo, sobre como combinar a gastronomia com os vinhos verdes ou ainda a agenda de eventos e feiras. Aqui, privilegia-se a comunicação direta com o público profissional e o consumidor. Mas afinal, o que é um bom vinho verde? Um bom vinho verde é um vinho jovem, fresco, frutado. É um vinho que, pelo seu caráter, tem sempre frescura gustativa, porque estamos numa região atlântica, uma região que é uma região amena, não é muito quente, daí ter essa frescura gustativa. É um vinho que é leve, é um vinho que normalmente tem um teor de alcoólico moderado quando comparado com vinhos de regiões quentes. No mundo inteiro, o vinho é, nas suas muitas ramificações, o modo de subsistência de cerca de 50 milhões de pessoas. Atualmente, existem cerca de 23.800 produtores de vinho verde em Portugal, número que desceu em 45% desde meados dos anos 90. Dividida em 6 sub-regiões, a região demarcada do vinho verde conta com produtores com grandes, médias e pequenas vinhas. Na sub-região do Ave, a manhã da vindima do vinho branco começa cedo. De tesouras nas mãos, os homens lançam-se às uvas. Dos cerca de 8 milhões de hectares de vinha verde que existem no mundo, estamos neste momento em 10 deles. Como é que nasceram estas vinhas de Lanhoso? As vinhas é o resultado de um processo hereditário, isto era da família da minha esposa, e digamos que
Quando recebemos isto era um pomar de macieiras, em fase terminal, já sem qualquer utilidade agrícola e nomeadamente produtiva e em termos comerciais. E então resolvemos transformar isto numa vinha. Fizemos as devidas adaptações, digamos, do terreno, de instalação, de plantação e também uma das razões que presidiu um pouco a instalação de uma vinha foi razões de ordem familiar, uma vida que era originária também de pais que de alguma maneira toda a vida tinham trabalhado com vinho e que tínhamos já uma propriedade interessante, de maneira que resolvemos enverdar por este tipo de atividade. De dimensões reduzidas, as vinhas de Lanhoso madrugam para uma vindima de vinho verde branco que se inicia na terceira semana de setembro. O trabalho intenso de 2 dias esconde um trabalho que se faz durante todo o ano e que procura novos clientes. Nós começamos normalmente como é uma quinta tradicional e feito na altura com meios tradicionais e alguns modelos até arcaicos, mas começámos a arranjar o clientes a nível do concelho, à volta da freguesia, do próprio concelho, depois começámos a alargar em termos de produção, não é? E aí já tivemos que procurar outros mercados. Conseguimos trabalhar um bocadinho no distrito de Braga e começámos a alargar pelo país fora. Chegámos até Lisboa, este ano começámos a trabalhar a nível do Algarve, que é um mercado importante para nós. Já atingimos a Madeira e depois o estrangeiro. Os portugueses são os consumidores número 1 do vinho verde. 80% da produção é consumida no mercado nacional. O volume de vendas chegou em 2009 aos 30 milhões de euros, por 13 milhões e 600 mil litros, sendo que parte desse volume fica na venda interna. Eu consigo vender o meu vinho só no consumo interno. Consigo vendê-lo no consumo interno, há muito pouco, às vezes, para o Luxemburgo, mas não é significativo, é para questões particulares. Por acaso enviei agora umas caixas para Angola, mas são coisas mínimas. A maior parte do consumo do vinho é realmente interno. E a nível interno vai para onde? Vai essencialmente para restaurantes. E para restaurantes de luxo até. Tenho até posso, salvo a publicidade, vendo para os Pestanas, das pousadas de Portugal, que são grandes clientes e, portanto, e se calhar para os melhores restaurantes aqui da zona do Minho. Quatro dias depois de na Póvoa de Lanhoso fazer a vindima do vinho branco, subimos um pouco mais até à sub-região do Cávado, para ver a vindima do vinho tinto em Santa Marta, Terras de Bouro. A produção fica a cargo de apenas um funcionário a tempo inteiro e uma funcionária sazonalmente. Quanto aos braços que durante um dia colhem, carregam e transportam as uvas, esses são dos 80 amigos que aparecem para vindimar. A gente vem aqui ajudar, aqui uma colega nossa, podemos ajudar uma colega nossa. E um trabalho duro? É agradável, é bem disposto, é melhor do que aquele que nós temos todos os dias, com certeza. Mas cansativo no final do dia. É, um bocadinho. Agora a pergunta que lhe faço é, bebe vinho verde? Bebo. E muito bom. Porquê que gosta de vinho verde? Porque é bom, é docinho, é bem disposto, é alegre, é representativo da terra, é tudo. É a primeira vez? Para mim é. E como é que está a ser até agora? Eu gosto, estou a gostar imenso. E as uvas parece que estão ótimas, é que não há doenças. Os cachos estão bons, deve haver bom vinho. E no fim, bebe vinho verde? Bebo vinho verde branco. E porquê? O que é tão bom? Porque eu não gosto muito do tinto, só por uma questão de gosto. Opto pelo verde branco. Vem todos os anos? Sim, sim. E porquê? Somos amigos. Sou Portela. E no fim, bebe o vinho verde? Bebo, sim. Porquê que gosta de vinho verde? É a tradição aqui da nossa terra, uma pessoa bebe. O maduro tem mais álcool, faz mais mal, e o verde faz menos mal, e é o que nós escolhemos, é o que nós bebemos. Branco ou tinto? Tinto e branco, tanto vai um como o outro. O sucesso de uma boa vinha não está só nas mãos dos homens. Se por um lado limpar, cuidar da vinha durante todo o ano e estar atento às infecções é importante, nada disto vale se a natureza e a escolha do terreno não forem as certas. Boa exposição solar, bom terreno e o clima certo parecem ser as chaves para que no fim o vinho seja o melhor. Uma indústria a céu aberto
como Carlos Portela gosta de chamar. Começa por ter boa exposição. Por ter boa exposição solar, é o essencial disso. Depois fazer tratamentos adequados. Eu, por exemplo, estou metido na produção integrada, portanto não trato o meu vinho com todos os produtos, com produtos tóxicos. Sou obrigado, sou sistematicamente fiscalizado para saber se estou a tratar com produtos tóxicos ou não. E por isso é que pertenço à produção integrada. Por isso mesmo também tenho o meu vinho certificado pela Sativa. E agora, o essencial disto é a exposição solar e é o tratamento em si. Estar atento aos tratamentos na altura da nascença do vinho, fazer uma boa poda e depois acompanhá-lo até esta fase. Quer dizer, nós acabando esta vindima, começamos já a tratar da próxima. Quanto à vindima, também essa requer saber. O transporte das uvas para a adega deve ser realizado com muito cuidado, porque os cachos devem chegar nas melhores condições. As uvas devem chegar inteiras, nunca amassadas ou calcadas. Se tal acontecer, corre-se o risco de a fermentação ocorrer precocemente. E todos os cuidados são poucos, quando em causa está a aprovação dos vinhos para entrada no mercado. Todos os dias fazemos a análise para a certificação da denominação de origem vinho verde e do vinho regional Minho. A região tem produtores que têm possibilidade de colocar vinho verde no mercado e sempre que querem fazer um lote de um vinho para colocar uma marca no mercado, submetem esse lote à apreciação do laboratório e à apreciação da Comissão dos Vinhos Verdes. No fundo, há uma análise global que começa na vindima, que estamos agora nessa fase, e que termina depois com uma análise físico-química e sensorial para verificar as características mínimas do vinho verde e do vinho regional Minho. A excelência é trabalhada diariamente na Comissão de Viticultura e nos milhares de hectares espalhados pelo norte de Portugal. A aposta passa cada vez mais por investir nas castas únicas e mais características do nosso país. Os vinhos do chamado Novo Mundo, australianos e californianos, têm ganho terreno mundialmente e a melhor forma de nos distinguirmos é apostando nas nossas melhores castas. Os Estados Unidos já perceberam o valor dos vinhos portugueses e tornaram-se no nosso principal mercado de exportação. Por um lado, o vinho verde tem efetivamente evoluído qualitativamente e, por outro lado, o consumidor tem também evoluído no sentido de consumir este tipo de vinho. Daí que o mercado dos Estados Unidos é atualmente o nosso principal mercado de exportação e tem crescido anualmente por volta dos 20%, 25%. Portanto, é um mercado que para nós tem tido uma evolução realmente muito positiva. Segundo o estudo da International Wine and Spirit Records de 2008, a China será a par dos Estados Unidos responsável por metade do crescimento global de consumo de vinho até 2013. A França, que até 2007 era o nosso principal importador de vinho verde, desce para a segunda posição, ultrapassada pelos Estados Unidos, que ocupam hoje cerca de 20% do total das exportações. No entanto, a Europa continua a ser o continente onde muitos produtores ainda apostam. Os últimos números da Comissão de Viticultura indicam um aumento, um crescimento de cerca de 14% nas exportações face a 2009. Isso reflete-se também aqui nas vinhas de Lanhoso? Sim, reflete-se. Conseguimos chegar, por exemplo, ano passado à Holanda e foi um mercado que caiu muito bem. Caiu muito bem porque a nível de vinhos verdes brancos foi muito bem aceite e conseguimos atingir um bocado a qualidade que estamos a pretender e eles conseguiram apreciar mesmo os vinhos verdes, que é um bocado difícil para quem não gosta. Habituados a maduros e vinhos franceses e vinhos de todo o mundo. O vinho verde é mesmo o único produto no mundo, não é? Produzido só aqui na nossa região e eles conseguiram chegar a esse paladar e por isso foi uma produção que conseguimos mandar para lá já com um crescimento exponencial mesmo. A viticultura é, em muitos casos, muito mais do que um negócio. É uma forma de vida. Uma ligação à terra onde se preservam as tradições. Digamos que isto é, perdoem-me se calhar que os meus colegas que trabalham na agricultura, isto é uma maneira de empobrecer alegremente. Não? Porque, evidentemente, com este tipo de atividade não podia de maneira nenhuma dar sustento e dar as condições de vida com qualidade que todos nós queremos e desejamos ao resto da família. Temos outras atividades, desempenhamos outras funções, temos outras
temos, portanto, outros proventos, muitos dos quais são efetivamente canalizados para hoje serem aqui empregos. E, aliás, tudo isto passa de um investimento que, se calhar, feito noutra direção, com outros conhecimentos, se calhar era muito mais rendoso. Mas isso também um bocado o amor e a paixão à terra. Escolher o melhor vinho verde para a melhor ocasião, num total de 7.000 km², onde se produz o néctar de Baco em cerca de 35.000 hectares de vinha, não é fácil. Eu diria que existem diferentes estilos dentro do vinho verde. Por exemplo, se escolher um vinho verde com um teor alcoólico mais baixo, por exemplo 9%, que tenha algum açúcar residual, será um vinho mais indicado para um prato leve, para um fim de tarde. Se quiser um vinho verde mais estruturado, por exemplo, com 13% de álcool, estamos a falar de um vinho verde que também tem frescura, mas que já será para um prato de peixe gordo ou um prato mais forte. Ou seja, dentro dos vinhos verdes não podemos dizer que existem uns melhores ou outros piores, são estilos de vinho diferentes para ocasiões diferentes. Entre o Rio Minho e o Rio Douro está um dos mais valiosos patrimónios portugueses. As generosas condições naturais aliadas ao conhecimento do homem fizeram da região do vinho verde um lugar único na terra. Mais do que um produto, o vinho verde é a marca de mais de um século de tradição, com vista para o futuro.